Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, estamos aqui diretamente das ruas de Aracaju para passar as maiores e melhores notícias do futebol para vocês. Isso mesmo, 5 de janeiro, domingo de sol aqui em Aracaju. Para quem vai curtir uma praia, tá, o dia tá excelente, não tem uma nuvem aqui e nenhuma possibilidade de chuva até o momento. Mas vamos voltar ao tema principal do vídeo. Vamos falar um pouco hoje sobre o caso Rodrigo Garro. Vamos falar um pouco sobre a Copinha, time sergipano impressionando na Copinha. E vamos começar o vídeo, mas antes, não se esqueçam, galera, não se esqueçam, se inscrevam no canal Everaldo Lucas Oficial. Não deixem de me seguir no Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Everaldo Lucas 07. Dá aquele likezinho muito massa, compartilha com seus brothers e suas sisters. E é isso aí, vamos voltar para o tema central do vídeo. Primeiro tema de hoje vai ser o seguinte: América de Pedrinhas ganha do Internacional na Copinha por 1-0. Isso mesmo, 1-0 América de Pedrinhas. Golaço. E não importa se o gol é chorado ou não, o que importa é o resultado. E o América de Pedrinhas ganha do Internacional de 1-0, coisa que muito time grande aqui em Sergipe, time de tradição, não está conseguindo fazer, porque quando vai para lá acaba passando um pouco de vexame. O último sergipano que conseguiu se dar um pouco melhor na Copinha foi o Falcon. Se eu não me engano, o Falcon chegou até a segunda fase da Copinha, mas agora o América de Pedrinhas tem tudo para conseguir tentar uma classificação heróica para a segunda fase, porque realmente é heróico o que esses meninos fizeram lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos falar agora um pouco sobre o caso Rodrigo Garro, que veio repercutindo todo esse final de semana, pegou o torcedor corintiano no susto, pegou na verdade todo mundo ali no susto, já que o Garro demonstra ser uma pessoa de boa conduta. Mas vamos falar um pouco sobre esse caso agora. Rodrigo Garro estava dirigindo ali pelas ruas de um local lá na Argentina e acabou se envolvendo em um acidente com uma moto. Ele estava no carro dele e se envolveu no acidente com uma moto. A moto ficou totalmente destruída. E a pessoa que estava na moto, que era um homem de mais ou menos 30 anos, acabou falecendo no local. Garro não fugiu, ficou lá. Ficou extremamente abalado, ainda está extremamente abalado com a situação. Foi conduzido para a delegacia, prestou os primeiros depoimentos e foi liberado. Hoje, domingo, ele já prestou um segundo depoimento. O Ministério Público indiciou o Garro por crime culposo, que é quando não há intenção de matar, mas tirou algumas situações ali, como por exemplo, fizeram o teste do bafômetro no Garro e deu ali o limite mínimo permitido na Argentina, que é 0,5, que equivale a 2 fatias de pão, de um pão específico que a pessoa geralmente quando come bate no bafômetro, ou meio copo de cerveja. Creio que por conta do teste do etilômetro não é possível dizer se o Garro realmente estava alcoolizado ou não, já que deu ali o limite mínimo, que é como eu falei. Se ele comer um pão, 2 pães, vai bater aquilo ali. Se ele tomar meio copo de cerveja, também vai bater aquilo ali. O fato principal que a polícia vai acabar investigando é mais ou menos o seguinte: aquela via não tinha sinalização adequada, a via lá que houve o acidente. A situação estava muito escuro, a via não tinha sinalização adequada e ainda a moto envolvida no acidente estava com o farol desligado por algum motivo, ou até mesmo estava com o farol lá quebrado, alguma coisa assim, né, seguindo essa linha de raciocínio. Então não se sabe realmente o que ocasionou ali o acidente, se a moto que invadiu a preferencial, se foi o Garro que invadiu a preferencial. O fato é, a moto estava toda irregular e o rapaz que estava conduzindo a moto foi encontrado substâncias ilícitas nos pertences dele.
A pergunta que se faz sobre essa questão da substância ilícita é: onde ele pegou essa substância e para onde ia essa substância? Esse é o grande ponto de interrogação. E isso é o que a polícia vai investigar também. Não só o fato do Garro ter batido na moto e ter matado o rapaz, mas também o fato dele estar portando a substância ilícita e estar numa moto totalmente irregular. E, ao que tudo indica, também a moto não estava no nome desse rapaz. Então, tem vários indícios ali que mostram muita irregularidade nessa situação. Aí eu lanço a seguinte pergunta: Garro é 100% culpado desse acidente? Eu creio o seguinte: esse acidente só teve essa repercussão porque era um jogador de futebol, independente do time que fosse, é um jogador de futebol. Se fosse uma pessoa comum, talvez não tivesse repercutindo tanto esse acidente. A narrativa seria a galera ia levar para uma outra teoria. A teoria seria a seguinte: de que a via não teria sinalização adequada e que infelizmente foi um acidente em que a pessoa que ambos que se chocaram, nenhum dos dois tiveram a intenção de causar o acidente. Isso é fato. Mas como é um jogador de futebol, então é óbvio que o sarrafo vai um pouco mais para cima, e aí cria-se várias especulações, como por exemplo, já começaram aí algumas zoações na internet e até mesmo alguns comentários maldosos comparando o caso do Garro com o caso do ex-jogador Edmundo. Mas aí foi um outro caso, é uma outra situação, uma outra história, em que também o Edmundo pagou pela pena, mas enfim, as pessoas gostam de acabar lembrando de algumas coisas e fazer analogia. Esse caso específico do Garro vai ter vários agravantes, e em parte, o Estado e a cidade também deveriam ser penalizados pela não sinalização da via de forma adequada e também pela péssima iluminação pública. É muito fácil você chegar e culpar um terceiro, culpar um particular, como muitos falam, culpar um CPF, por uma coisa que às vezes é culpa do Estado. Hoje mesmo, um grande amigo meu, Cláudio Luiz, postou um vídeo no Instagram dele de uma criança andando na rua, duas crianças na verdade andando na rua. A rua estava alagada, extremamente alagada, estava chovendo, e uma das crianças, que tinha ali uma faixa etária de mais ou menos uns 3 ou 4 anos, pisa numa poça d'água e acaba afundando. E aí, duas perguntas são feitas: onde estão os pais dessas crianças? Porque muitas pessoas já vão apontar diretamente o dedo para os pais das crianças. E a outra pergunta que se faz é: que buraco é aquele em que o poder público não conseguiu visualizar antes de acontecer um acidente? O problema do poder público muitas vezes é esse: é que espera alguma coisa acontecer para depois tomar uma atitude, ao invés de trabalhar com a parte preventiva. Então o caso do Rodrigo Garro vai ser mais ou menos, acho que vai ser mais ou menos conduzido dessa forma, já que ele não fugiu do local, ele prestou o depoimento, não se negou a prestar depoimento nenhum. Inclusive, o Ministério Público argentino permitiu que o Rodrigo Garro se reapresentasse ao Corinthians, na condição de que, se precisar, se ele for chamado novamente para prestar algum esclarecimento lá, até mesmo para o julgamento, ele necessita ir para a Argentina para estar presente lá no julgamento, prestar algum esclarecimento, alguma coisa nesse quesito. Então espero que as coisas se conduzam da melhor forma possível, porque todo mundo sabe que o Garro é um craque de bola. Já foi cogitado até o Garro se naturalizar brasileiro para ser convocado pelo Dorival Júnior. E o outro fato é o seguinte: é que o Corinthians já se dispôs, em todo o seu aparato jurídico, já colocou lá à disposição do Rodrigo Garro. O diretor jurídico já se colocou à disposição do Rodrigo Garro, e também o clube já está oferecendo ajuda psicológica ao jogador, porque ele está muito abalado com a situação, e realmente o lado psicológico afeta bastante nesses casos. Então, creio que nesse momento, tanto jogadores como comissão técnica, a própria torcida precisam abraçar um pouco o jogador até que as investigações sejam concluídas, para saber realmente em que grau foi a culpa do Rodrigo Garro.
saber se realmente ele foi imprudente ou não, ou se na verdade o rapaz da moto acabou invadindo a preferencial e infelizmente o acidente aconteceu. Também tem que ser apurado a velocidade em que ambos estavam. Isso é outro fato que vai ser apurado, com a velocidade ali que os dois estavam, para saber ao certo quem realmente foi o culpado pela causa do acidente ou não. Mas já coloco aqui um outro ponto, que esse ponto foi crucial, que já falei aqui nesse vídeo. O Estado também tem que ser corresponsável por essa situação, já que um dos motivos do acidente provavelmente será a falta de sinalização e também a falta de iluminação pública. E é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, dar aquele likezinho muito massa e me seguirem também nas redes sociais e se inscrever no canal. E valeu!